Abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Abra sua Bíblia aí. Salmo de número 90. Nós vamos meditar num texto nessa noite que fala, queridos, sobre a oração de Moisés. Nós vamos meditar neste salmo. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornais filho dos homens. Por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta a torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada vicejas e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, e como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quem pode dizer amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, com liberdade, aqui na presença de Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor. Você saiu da sua casa porque você acredita em Deus, que Deus pode trazer uma mudança para a sua vida. Eu estou aqui nessa noite porque o meu coração tem esperança no Senhor. Se o Senhor não fosse a minha esperança, não estaria aqui ministrando, falando com os irmãos. Mas por acreditar, por ter essa esperança viva, estou aqui e creio que os irmãos também estão por isso. Nós nessa noite cantamos e agora lemos um texto da palavra de Deus, onde essa palavra ela está relatando para nós alguns fatores. Primeiro, o Salmo 90, ele é uma oração. Ele é a oração de Moisés. Moisés, ele está fazendo essa oração, mas ele tem todo um histórico na presença de Deus. Observando a vida dele, ele nasce, por 3 meses a sua mãe esconde de Faraó. Depois, querido,
ele é colocado num cesto de junco, colocado naquele cesto dentro de um rio perigoso, um rio que havia muitos animais. Ele foi encontrado pela filha de Faraó, ele é pego naquele cestinho, acolhido pela filha de Faraó e levado para o palácio, aonde Moisés vai viver 40 anos no palácio. E 40 anos ele morando em todo o conforto, desfrutando de todo o conforto daquele palácio. Mas Moisés, ele foi alimentado com o leite da sua própria mãe. E embora ele morasse no palácio, e naquele palácio onde ele vivia, sob o regime da educação de Faraó, todavia, ele aprendeu a cultura dos hebreus. E a fé foi marcada no coração dele, a fé no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Aonde Moisés, ele, completando seus 40 anos de idade, ele não suportou a escravidão do povo hebreu. E num dia, ele, treinado nas artes do Egito, ele aplica um golpe, de maneira que ele vê um egípcio espancando um hebreu. E o seu golpe desferido mata aquele homem. Aquele homem é morto. E Moisés agora, o que ele arrumou para ele? Uma confusão. Ele sabia que Faraó viria para cima dele. E ele foge então do Egito. Ele sai daquele palácio e ele vai morar no deserto. E lá no deserto, querido, ele vai viver mais 40 anos trabalhando, aonde ele casa, aonde ele constitui uma família. E no decorrer dos 40 anos, o Senhor aparece para ele numa sarça de fogo, aonde a voz de Deus chama Moisés, e a voz de Deus fala com Moisés, e a voz do Senhor diz para Moisés descer ao Egito e libertar o povo hebreu que está sob escravidão. E a voz de Deus diz para ele que era chegado o tempo de libertar o seu povo da escravidão do Egito. E Moisés então pede alguns sinais para Deus, Deus dá os sinais para ele, e quando ele chega no Egito, ele começa a enfrentar a descrença de Faraó, aonde Deus pune aquele lugar. E Moisés então vê todos os sinais de Deus, até que Faraó libera o povo hebreu para sair do Egito. E agora Moisés, ele tinha 80 anos. Ele viveu 40 no palácio, 40 no deserto, e ele tem 80 anos, ele está cumprindo agora o chamado de Deus. E agora ele liberta mais de 3 milhões de almas do Egito e vai para o deserto de novo. E eu quero falar com você nessa noite. Por que ele escreveu o Salmo 90? Primeiro, o Salmo 90, que é uma oração, e na sua oração ele está declarando: o Senhor, tu tens sido um refúgio de geração em geração. A geração judaica era 40 anos. Ele estava na terceira geração. Ele ia atravessar os 100 anos. E Moisés escreve esse salmo e ele diz: o Senhor é o nosso refúgio. Irmãos, um homem que saiu de todo o seu conforto, aonde ele foi se refugiar no deserto? No Senhor. Ele colocou a sua vida, ele colocou a sua fé, ele colocou o seu coração, ele colocou o seu temor, ele colocou a sua dependência no Senhor. E agora o Senhor é o refúgio dele no meio do deserto.
a responsabilidade dele diante de tantas pessoas, ele declara na oração dele: antes que os montes nascessem, versículo 2, antes que formassem a terra, antes que houvesse mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está declarando a eternidade de Deus. Quem pode dizer amém? Deus é eterno. Deus é aquele que tem autoridade no meio do deserto, no meio do palácio, seja lá o lugar aonde você está vivendo, seja lá o lugar ou a crise que nós estamos passando. Qualquer um de nós, por tamanha crise que talvez estamos atravessando, se for um deserto, ou se for um lugar de tranquilidade, não importa. O que, na verdade, mais importa para nós é em quem estamos refugiados. Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido a sua fortaleza? Sobre quem você deposita a tua fé? Se a nossa fé for superficial, uma fé rasa, uma fé somente em coisas físicas, o apego àquilo que é somente natural, talvez uma visão superficial somente do mundo atual, nós poderemos viver uma vida frustrada. Em quem confiar? Em que órgão da terra depositar confiança? Aqui nada é eterno. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo se acaba. As coisas aqui são finitas. As coisas aqui têm um período, têm durabilidade, têm um ciclo. Queridos e amados irmãos, todo esse ciclo, quando se completa, termina. O materialismo, ele se acaba. Mas, porém, Deus é Deus de geração em geração e Ele é eterno. Sua eternidade, sua paternidade sobre todas as coisas, a paternidade de Deus sobre tudo aquilo que Ele criou. Queridos, Moisés olha para a vida dele e ele lembra do tempo de palácio, 40 anos. Ele lembra dos 40 anos de deserto onde ele constituiu família. Mas agora ele também lembra, com milhões de almas ali em volta dele no deserto, para todo mundo sobreviver, cuidar de todo mundo, sobressair diante dos problemas, sobressair diante das dificuldades. E ele vê a eternidade de Deus, e ele olha para Deus e ele declara: o Senhor é o nosso refúgio. Ele se refugia em Deus. O que é que te dá estabilidade, irmão? Eu acabei de falar aqui da morte de um irmão presbítero da igreja ontem, onde nós fomos fazer esse velório. O homem saiu de casa para trabalhar. Quantas pessoas saiu de casa hoje e não voltou para casa? E quantos estão no caminho e não chegarão em casa? Quantos estão, às vezes, queridos, às vezes estão apoiados no seu próprio grau de conhecimento, de força, seja lá o que for, mas é algo que é falível. As coisas falem, vai à falência. Porém, nós andamos aqui, mas aqui nós somos peregrinos. Nós peregrinamos sobre a terra. O nosso descanso eterno não é neste lugar.
Aqui você vive, aqui você convive, aqui você trabalha, aqui você conquista, aqui a gente sorri, aqui a gente chora, aqui nós temos momentos, aqui nós temos emoções agradáveis, desagradáveis. Aqui, queridos, nós escrevemos a nossa história. Moisés, ele vê a sua situação e ele entende que nós não vivemos para sempre. Segundo, nossos planos, querido, nem sempre é do jeito que pensamos. Nós pintamos um quadro e queremos que aquele quadro seja do jeito que a gente pinta na nossa mente. Desenhamos e às vezes nós queremos que tudo seja de acordo com o desenho que fizemos. Mas nós não temos a capacidade, às vezes, de sustentar o desenho que fizemos. O homem, às vezes, ele cria muitas coisas, mas ele não tem a capacidade de sustentar tudo aquilo que ele criou e fez. É diferente de Deus que criou os céus e a terra e ele sustenta o céu e a terra. É diferente de Deus que criou o sol, as constelações, a lua, e cada espaço, a lua tem o seu ciclo, a terra tem o seu eixo, o sol está no seu lugar, e Deus governa e tem poder sobre as nuvens, e Deus libera a chuva, Deus fecha a chuva, Deus comanda. Você entende que a natureza Deus criou, Ele fez e Ele sustenta? E Ele tem a capacidade de sustentar, o homem não tem a capacidade. O homem é frágil, o homem pecou, o homem perdeu a sua identidade, o homem fracassou. Deus não. Deus permanece justo, fiel, santo, inabalável. E a Bíblia diz que Ele tem a chave da vida e a chave da morte. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode guardar como o Senhor? Quem pode sustentar a nossa vida por tantos anos? Quem pode dar sabedoria como o Senhor tem? Queridos, Moisés, na sua oração, ele está declarando, querido, para todos nós, aonde ele fala para Deus assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acaba-se com os nossos anos como um breve pensamento. A nossa vida, ela está na mão do Senhor. Deus tem autoridade para sustentar você num bom palácio, numa boa casa, num bom conforto. Mas se Deus tem para você um plano no deserto, Ele também é um Deus que te sustenta no deserto. Se Deus tem um plano com você, para você passar determinada luta, determinado problema, se você sofre e está passando por uma situação em que a tua alma, ela grita, ela está gritando por socorro, porém, lembre-se que Deus é maior do que esse problema que você tem. E que Deus é capaz de sustentar mesmo no meio do deserto. Ele tem o kit da sobrevivência, do poder e da autoridade. Queridos, na sua oração, Moisés diz: os dias da nossa vida sobem a 70. Alguns pelo seu vigor vai a 80. Agora, Moisés, ele viveu 120 anos. E na verdade ele foi
cuidar daquele povo, ele tinha 80 anos. Mas ele aqui está dizendo 70 ou 80. Então, a palavra de Deus mostra para nós que Deus fez um milagre na vida de Moisés. Porque a Bíblia diz que os seus olhos não escureceram. Ele não perdeu a visão. E quem sustentou ele foi Deus. Foi o Senhor que sustentou ele. Então nós temos que ter uma confiança no nosso coração, que nós poderíamos dizer nessa noite, o mais importante para todos nós é vivermos a vontade de Deus. Assim vivendo, os nossos sonhos ficarão para Deus cumprir em cada um de nós. Não adianta a gente querer que os outros façam aquilo que eles não querem fazer. Às vezes a gente quer que a pessoa faz determinada coisa, mas ele não vai fazer. Queridos amados irmãos, e quem é que pode colocar essa vontade? É Deus. Quem é que pode trazer essa inspiração? É Deus. A Bíblia diz que quem que é que pode fazer inclinar o coração do rei? É Deus. Quem é que pode fazer com que o coração do rei se dobre? É o Senhor. Então nós precisamos entender que nem todos os planos que fazemos, nem todos os quadros que pintamos ou desenhamos, vai acontecer do jeito que queremos. Mas o que temos que viver é uma fé real, sempre na dependência de Deus. Sempre. Por quê? Porque esse corpo, essa vida, esse tabernáculo aqui que somos nós, ele tem um prazo, ele tem um tempo. E a qualquer momento, Deus pode chamar qualquer um de nós. Qualquer um. Nós temos que ter confiança. Nós temos que estar firme na presença. Alguém pode escutar essa mensagem e falar no seu coração assim: pastor, como eu tenho um prazo de validade, como eu estou vivendo assim mesmo, então eu não vou trabalhar mais, eu não vou estudar mais, eu vou viver uma vida bem tranquila mesmo, e eu vou assim folgar na vida dos outros que é melhor. Não é esse o plano de Deus para a tua vida, para a vida de ninguém. Uma vez eu li atrás de um caminhão que dizia assim: não inveje esta máquina, mas trabalhe para possuí-la uma igual. Todos nós temos que trabalhar, lutar, estudar, correr. Alguém disse: eu prefiro morrer lutando do que deitado, amuado, sem lutar, sem sonhos. Queridos, nós precisamos enfrentar a vida. Você percebe que quando Moisés fugiu do Egito, por quê? Porque ele usou a força do braço para defender o povo hebreu. Ele era um lutador. Ele tinha sonhos de libertar o povo do Egito. Ele tinha sonhos de alcançar a liberdade. Ele tinha sonhos de realizar a liberdade daquele povo hebreu. Você também deve ter sonhos. Você deve ter sonhos. Mas você imagina o coração daquele homem quando ele vê o egípcio morto e agora ele está lá no deserto, procurado por Faraó. Você imagina Francisco procurado pelos Estados Unidos. Era o que Moisés estava vivendo. Era a fase que ele estava passando, mas ele tinha sonhos.
Deus treinou ele no deserto, capacitou ele no deserto, visitou ele no deserto, e Deus então mandou ele buscar o povo. Ele tirou o povo, e agora ele escreve esse salmo. Ele fala da eternidade, ele fala dos dias, ele fala dos sonhos, ele reconhece que Deus é Deus de poder e glória. Então eu não sei, a tua vida hoje, ela pode estar com sonhos frustrados. A Bíblia não fala, mas você imagina Moisés, aquele homem fugitivo, o que passou na cabeça dele no deserto, quando ele era procurado. O que passou dentro dele. Mas o Senhor o visitou, amém? O Senhor também, querido, Ele tem poder e autoridade para visitar qualquer um de nós. Ele pode fazer nas nossas vidas diferença. Na sua oração, ele fala no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos ter um coração sábio, para que possamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria em todas as fases da nossa vida. Sabedoria, querido irmão e irmã, se você está num palácio, tem que ser a sabedoria para conviver com determinadas pessoas. Se você está no deserto, você precisa de sabedoria. Se você, qualquer área da sua vida, nós precisamos ter coração sábio. Então Moisés, na sua oração, no versículo 14, ele fala para Deus assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ele faz uma oração onde ele diz: Senhor, todos os dias pela manhã, visita a minha vida, que a tua benignidade me alcance todo dia, que o teu amor, Senhor, a tua misericórdia me alcance todos os dias, mesmo que eu tenha que passar pelo deserto, a tua graça venha me sustentar. Aonde no versículo 17 ele diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor. No versículo 17 ele diz: seja sobre mim o teu favor, seja sobre mim a tua bondade, seja sobre cada um de nós a bondade do Senhor. Ah, meu querido irmão, quando cada um de nós enfrentamos os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas emoções internas, as nossas complicações externas, nós sofremos de todos os jeitos, mas verdadeiramente o que diz a palavra do Senhor? O Senhor é o único que sonda os nossos corações. O Senhor é o único que sonda os nossos rins. É o único que entende as nossas emoções. Você pode estar no mesmo cômodo com alguém, mas aquela pessoa pode estar sorrindo de felicidade. E às vezes você está ali com seu coração doendo, sua alma está chorando, está gritando. O ser humano não sabe. Porém, o único que vê é Deus. É o que sonda o teu pensamento. É o que sonda os teus rins. É aquele que te conhece. Moisés, ele pede a graça, o favor de Deus. Ele pede, confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, que as mãos do Senhor venham a abençoar a obra das nossas mãos. E ele está dizendo: Senhor, venha abençoar aquilo que eu estou fazendo, conduzindo, conduze a minha vida. Querido irmão, é importante nós termos essa fé dentro de nós. Olha, a oração de Moisés,
ele deseja um coração sábio. Ele clama pela presença de Deus todos os dias num deserto. Terceiro, ele, queridos amados irmãos, ele deseja ser saciado todos os dias por Deus. Eu quero dizer para os irmãos que bens materiais não suprem totalmente a nossa vida. Se bens materiais suprissem a vida das pessoas, as pessoas que estão assim, que não sabem aonde pôr mais tantos bens que elas têm, elas não sofreriam depressão. Se essas coisas completassem a vida das pessoas, elas não ficariam doentes emocionalmente. As pessoas abastecidas e as pessoas bem remuneradas, elas não tomariam remédios controlados. Porque verdadeiramente quem completa a vida do homem é Deus. Verdadeiramente quem preenche o ser humano é Deus. Então Moisés fala, sacia a minha vida. Moisés tem a humildade de clamar a Deus, de pedir. Queridos e amados irmãos, agora Moisés, ele desfruta de um privilégio. Ele desfruta do privilégio de viver 80 anos no deserto e ser sustentado por Deus. Ele viveu 120. Olha a experiência que ele tem com Deus. Amados, a consciência de Moisés é uma consciência de total dependência, porque aqui ele reconhece a sua humanidade, ele reconhece o período da vida, ele reconhece que os dias dele precisa ter a sabedoria de Deus. Ele está reconhecendo que ele precisa da graça, ele precisa do favor, ele precisa da presença santa todos os dias, e ele precisa da bênção de Deus para que a obra das mãos dele seja abençoada. E é o que todos nós precisamos. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dor. Aquilo que é adquirido sem a bênção do Senhor não é bênção. Aquilo que é adquirido sem a verdadeira bênção do Senhor se tornará tribulação. Mas aquilo que é conquistado sob a bênção do Senhor é paz, é refrigério. Você entende? Então vale a pena cumprir a vontade de Deus. Sonhe, sempre sonhe, mas sonhe dentro da direção de Deus. Tenha Deus nos teus sonhos. Que o Senhor governe os teus sonhos. Deixa Deus trabalhar em suas emoções. Agora, Moisés passou muita aflição. Moisés, o povo queria apedrejar ele no deserto. Então ele passou por aflições. Mas o Senhor foi com ele. Amém, querido? Então seja lá o que for nessa vida que pode querer te atropelar, te apedrejar, passar por cima da sua vida. Lembra primeiro de uma coisa. Jesus disse: temei aquele que tem poder para matar o corpo e aquele que tem poder para tirar a alma do inferno e para pôr a alma no inferno. Jesus disse isso lá em Mateus 10. Teme a Deus, seja qual for a tua situação, teme a Deus. Ele é o Deus que pode conduzir a vida sua em segurança. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, orar com os irmãos e tenha certeza, o Senhor sempre será o melhor refúgio. Sempre.
mesmo nos dias das frustrações, nas tuas frustrações, cabeça para cima, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é o meu advogado. O Senhor é o meu caminho. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor cuida de nós. Essa é a fé. Essa é a visão do homem, irmãos. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu vou terminar esse sermão aqui. E uma pessoa tinha 20 e poucos processos, se converteu, entregou a vida a Jesus, mudou de vida, foi transformado. Pessoa simples, pobre, 20 e poucos processos. Não ficou nem um dia preso. O Lula é um homem poderoso. Onde ele está? Você entende? Hoje eu estava orando e eu me lembrei desse caso. E eu até comentei com uma irmã. Eu conheço uma pessoa que teve 20 e poucos processos. Não pegou um dia de prisão. Ele orou, foi orando e pedindo misericórdia para Deus, confessando os seus pecados, e pedindo misericórdia, Ele foi penalizado. Pagou as suas penas com prestação de serviço. Deus trabalhou na vida dele. Hoje ele é um convertido, serve a Deus. O poder dos homens não nos livra, querido. Pode livrar por um tempo. Mas o poder de Deus livra para a eternidade. Para a eternidade. Nós temos que ter essa consciência. O poder de Deus nos livra para a eternidade. Vamos ficar de pé nesse momento. Nós queremos nesse momento agora fazer um momento de oração. Momento de busca. Um momento que nós vamos agora clamar ao Senhor. Você viu que Moisés, na sua oração, a eternidade, a humanidade e a benignidade, ele pediu para Deus. Então peça. E nessa noite, você que entrou nesse lugar, triste, quebrado, machucado, ferido, olha como foi a vida desse homem. Ele foi apanhado num cesto, num rio. Ele foi apanhado num cesto, dentro de um rio. E olha a história que Deus escreveu. A tua vida não está terminando. Deus ainda tem capítulos para escrever. Deus ainda tem detalhes para escrever. Os teus sonhos não acabou. Quantos creem? Os teus sonhos não acabou. O Senhor reina. O Senhor tem poder. Deus é fiel. Deus ampara o órfão. Deus ampara a viúva. Deus cuida do menos favorecido. Deus vela pela sua palavra. Deus honra a fé. Deus honra a fé. Deus honra a fé. Você pode aplaudir Jesus? Oh! Deus honra a fé, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.